Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Estamos com nosso estudo, com a nossa escola aqui para o discipulado, que assim podemos chamar. E hoje vamos falar sobre o curso A Sentinela de Oração. É um curso importante, como já falamos. Se você que ainda não viu os demais vídeos, acompanhe, entra lá no meu canal, né? Pastor Wagner Dias, e você vai ver lá e vai poder se atualizar aí com os nossos estudos aí. Hoje já estamos na unidade 9. O título dessa unidade é O Aliado da Sentinela. Queridos, hoje vamos falar sobre algo muito importante. Eu creio que seja muito mais importante. Eu creio que essas 3 últimas, eu falei que era 11, né? São 12 unidades do Sentinela de Oração. Então essas 3 últimas lições, elas são importantíssimas, porque ela faz um desfecho referente aí a esse estudo e esse tema tão importante para a igreja, que deve ser aplicado dentro das igrejas principalmente. É claro que quando nós falamos sentinela, nós abrangemos também as famílias, o local onde você trabalha, o local onde você vai, onde você põe os seus pés, a planta dos seus pés. Então é um trabalho importante. Queridos, vamos hoje falar sobre esse tema muito importante, o aliado da sentinela, né? É a pessoa mais importante que você precisa ter como aliado. Você pode perder todos ao seu redor. Você pode ficar sozinho, fisicamente falando, mas não pode ficar sem este aliado, porque é ele que vai funcionar, é ele que vai trabalhar e vai te ajudar muito nesse trabalho de intercessores. Bom, vamos lá, vamos falar aqui sobre a despedida de Jesus, né? E é essa despedida que Jesus fez nesse período final dele aí na terra, foi tudo em prol dos nossos interesses, né? Então isso é muito importante. Vamos ler alguns versículos aqui para a gente poder dar sequência ao nosso estudo. Vamos lá. Primeiramente vamos ler João capítulo 16, versículo 7. Diz o seguinte: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei. Então, ele está falando aqui do nosso conselheiro, o Espírito Santo. Vamos lá, vamos continuar. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Então, vocês conhecem o caminho. Então, o caminho, quem vai indicar esse caminho claro, é o Espírito Santo. Isso nós lemos João 14:4. Agora vamos ler o seguinte versículo, que é o 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí foi aí que Jesus respondeu, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, para Tomé. Então vejamos aqui 3 versículos que falam justamente sobre a partida de Jesus. Como a sua partida poderia ser vantajosa para eles? Jesus era o Deus encarnado. A resposta necessita da compreensão de 2 coisas. Primeiramente, ter a ver com a escolha de Cristo para a palavra vantagem. Vamos ver. Já que é sofero, e significa literalmente trazer junto. Já que trazer a coisa ou pensar certa, já que trazer a coisa ou pessoa certa para junto produz benefício, vantagem ou lucro, a palavra foi usada para esse conceito de vantagem.
Cristo essencialmente estava dizendo: a minha partida irá trazer uma nova conexão, uma união que trará enormes benefícios para vocês. Sim, maiores que a minha estada com vocês. Então, a presença do Espírito Santo iria beneficiar os discípulos. Aí eu pergunto, mas por quê? Porque Deus ele estava encarnado numa pessoa, uma pessoa física. Então, essa pessoa física, na verdade, ela só iria proporcionar auxílio e ajuda para momentos que ele estivesse ali. Então, existia um limite, né? A questão geográfica. Então, a mente de Jesus era muito mais além do que nós imaginamos. Não poderia limitar justamente a um setor geográfico, mas abranger todo o mundo. Somente uma forma que poderia beneficiar e ajudar aí, que seria a vinda do Espírito Santo, que a presença dele seria uma presença espiritual. Não é exatamente uma presença física, porque o Espírito Santo iria morar dentro das pessoas. Então, se o Espírito Santo mora dentro de pessoas, então a ação de Deus seria muito mais forte. Tanto que Jesus deu um treinamento para os discípulos para mostrar como é que seria essa situação. Enquanto estivesse ali, ele enviou os 70 discípulos e ali tiveram resultados no seu trabalho. É assim também hoje, né? Então nós temos o Espírito Santo que trabalha em nosso favor, porque ele mora dentro de nós. Então essa é a vantagem que ele está falando aqui. Segundo lugar também, com quem a nova conexão seria feita. Jesus estava, é claro, falando acerca do Espírito Santo. Eu vou trazer vocês para junto do Espírito Santo. Ele estava dizendo: será mais vantajoso que me ter com vocês em carne. É como eu falei aqui, a questão física iria ter um limite. Já a questão espiritual, que é a presença do Espírito Santo, iria deixar os discípulos ilimitados para fazer trabalho em qualquer lugar que eles estivessem, né? A limitação humana do meu ser, ou seja, está em um lugar de cada vez, e não correrá isso com o Espírito Santo, né? Jesus falando, estamos simplificando o que Jesus estava falando. Então aqui, na verdade, ele não somente estava com você, ele estará em você, Jesus falando. E ainda simplificando, vocês tornarão o seu corpo, suas mãos, pés, boca, e ele irá tocar através de vocês e falar através de vocês e mover através de vocês. Vamos aqui deixar uma coisa bem clara, que nós somos apenas isso que lemos aqui agora, apenas mãos, pés e boca. Quem age é o Espírito Santo. Quem trabalha é o Espírito Santo. Então, é essa filosofia que Jesus veio ensinar durante todo o tempo que ele esteve aqui. Então, se você for ler todo o Evangelho, ele estava preparando os discípulos justamente para poder entender e viver isso. Agora, será uma ação, porque quando Jesus estava aqui fisicamente, quando Deus estava aqui fisicamente com os discípulos, havia um limite, como já falamos. Então, eles precisavam estar próximo de Jesus, mas vamos supor, eu estou aqui no Brasil, Jesus talvez viajou para os Estados Unidos, aí eu vou ter que esperar Jesus voltar para poder, né? Não, agora é diferente. Ele trouxe o Espírito Santo. E agora ele vai morar dentro de nós e vai mover e vai falar através de nós. É por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios dele mesmo. Não creio que compreendamos completamente as ramificações desse fato. Nossas ações de homem carnal confirmam esta afirmativa. É suficiente dizer que Jesus quis dizer exatamente isso. Será melhor para vocês que eu parta.
muito melhor. E ele partiu, mas que deixaram os discípulos tristes por a questão mais sentimental, mas foi importante que Jesus subisse aos céus e enviasse o Espírito Santo para poder nos atender nessa terra. E graças a Deus que ele está nos atendendo muito bem, graças a Deus. Bom, olha o que diz Paulo aqui referente a essa questão carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Escute a mente. Vamos lá. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisões entre vocês, não estão sendo carnal, agindo como mundanos. Paulo está aqui trazendo uma advertência para a gente, uma advertência sobre isso. Porque se existe ainda essas questões aí de inveja, as questões de divisão, porque é um sinal que o Espírito Santo não está operando como deveria operar e nos tornamos pessoas carnais. E aí entra o problema da ação da igreja na face da terra. Temos que pensar um pouquinho sobre isso, analisar. Se nós queremos interceder pela nossa igreja, interceder pelo nosso país, né, pela nossa rua, pela nossa casa, temos que arrancar essas questões aí de lado. E nós temos um curso belíssimo, bem taxativo, que é chamado curso A Mente de Cristo, que nós falamos muito sobre isso aí, sobre essas questões internas que atrapalham muito a ação do Espírito Santo. Vamos continuar? O trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos lá. É o Espírito Santo que mantém a palavra viva e a faz ser continuamente gravada em nós. Então, é Ele que faz isso. Não é você, não sou eu, com a minha extrema sabedoria, com a minha faculdade, com a minha academia disso, academia daquilo, com o meu curso daquilo. Não, é o Espírito Santo. Continuamos, olha só, vamos entender. É o Espírito Santo que alimenta a oração e o louvor com paixão e nutre a fé no sobrenatural. É Ele que vai nos alimentar. Você quer orar? Então peça ajuda ao Espírito Santo. Você quer ser um verdadeiro intercessor? Quer ser um homem, uma mulher de oração? Peça ajuda ao Espírito Santo. Continuando. É o Espírito Santo que nos ensina e instrui-nos para que o espelho da palavra reflita Jesus e mantenha o pecado longe. É Ele que vai fazer com que esta palavra venha refletir em nós a imagem, a semelhança de Jesus. Continuar. É o Espírito Santo que traz dons e pessoas capacitadas para ministrar na nossa vida. É Ele que vai trabalhar. É Ele que vai capacitar. É por isso que as pessoas, entre aspas, vamos dizer, capacitadas, são pessoas que não são úteis para o reino de Deus. Deus utiliza mais os não capacitados, porque são pessoas que dependem literalmente. Agora, é claro, mas aí, pastor, quer dizer que uma pessoa capacitada não pode ser usada pelo Espírito Santo? Não pode, se ele se desfazer. Quer um exemplo disso? O apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa que tinha uma vida acadêmica altíssima. Ele era doutor da lei, ele vivia entre os escribas e os fariseus. Ele era uma pessoa que estava entre os intelectualmente falando, os altos da sociedade. Mas o que ele fala sobre isso? Ele fala o seguinte: eu tenho tudo isso como esterco. Isto é, ele estava falando que isso para ele não era
nenhuma vantagem ter reconhecimento. Ele se diminuiu ao máximo possível. Foi ele que disse que estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. Então, existe a possibilidade de sim, mas quando nós nos rendemos, quando aqueles que têm uma vida intelectual bem alta, ele se diminui e vai até o nada para poder Deus fazer tudo na vida dele. Continuamos. É o Espírito Santo que irá trazer amor, graça e um espírito de unidade ao nosso coração, para que nós não somente ame os perdidos e queira ver as pessoas serem trazidas a Cristo, mas para que eu ame todos os outros crentes e nos recusamos a nos tornar um instrumento de insulto ao corpo de Cristo, à igreja. Então é Ele que vai fazer isso. Quando não há uma obra dessa, porque senão que a pessoa ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo, né? Vamos falar aqui agora. O que Ele é? Ele é o nosso guia. Observe o que diz a Escritura Sagrada sobre isso. João 16,13 diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele anunciará o que está por vir. Então, entenda só, ele não vai aqui trazer você, ele vai te guiar naquilo que você ouviu e aprendeu na Bíblia. Se você não estuda, não ler a palavra de Deus, como é que ele vai te guiar? Ele não vai te guiar não, querido. Não. Ele pode te trazer pela tua misericórdia, ele pode te ajudar de alguma forma, mas guiar você para dentro da verdade só vai guiar se nós buscarmos esta verdade. Agora, é claro, ele só vai nos guiar a toda a verdade. Vamos sempre lembrar disso. Vamos lá, outra questão que o Espírito Santo também que é o Espírito Santo, ele nos capacita. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Aqui está falando sobre a capacidade do Espírito Santo em nos encher de força para combater contra tudo de errado que for nessa terra. Entendeu? Vamos lá, vamos continuar. O Espírito Santo também nos torna santo. Romanos, capítulo 15, versículo 16. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Ele nos torna. Ele não vai fazer a gente ser santo, porque na verdade a gente tem que buscar, tem que querer também ser santo. Então, se você quer ser santo, temos aí a ajuda aí dessa pessoa fabulosa chamada Espírito Santo. Ainda falando sobre o Espírito Santo, ele acrescenta testemunho às nossas vidas. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então há uma testificação entre o Espírito Santo e o nosso Espírito, e aí que nós vamos testificar, né, que nós, né, na verdade, somos filhos de Deus. Ainda sobre o Espírito Santo, ele nos conforta. Aí você pode ler, eu não vou ler aqui porque é bastante versículos. Você pode ler João capítulo 14, versículo 16 ao 26. Aí você pode ler lá. Ele nos dá alegria. Então aqui Romanos 14, 17 fala sobre isso. Vamos ler aqui. Como professor da verdade,
espirituais. O Espírito Santo ilumina nossas mentes com o discernimento da mente de Cristo. Ele que vai abrir o nosso entendimento. Ele que vai iluminar essa vida escura, negra, que nós vivemos neste mundo, para discernir sobre a mente de Cristo. É por isso que nós temos o curso sobre a mente de Cristo, para te ajudar, para poder mostrar a diretriz, como você alcançar isso, como você entender isso, como você ter uma mente semelhante à de Cristo. Ainda temos uma passagem aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 13, também que fala sobre essa questão. Nós podemos até ler ela, vamos lá. Versículo 12, 13 do capítulo 2. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. É aquele caso, né? Você vai falar, só quem vai entender o que você fala é que são espirituais. É por isso que a gente não precisa, a gente não precisa, queridos, de maneira alguma, ficarmos preocupados, sabe, com o que as pessoas vão entender ou não. Quem vai fazer quem vai levar os entendimentos é o Espírito Santo. Também ainda o Espírito Santo, ele nos esclarece as coisas do Senhor. Olha só o que diz aqui em Isaías capítulo 40, versículo 13 e o versículo 14. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-los e que lhes ensinasse a julgar com justiça? Quem lhes ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem? É o Espírito Santo, é ele que esclarece, né? Ele que instrui, ele que define limite para a gente, é ele que nos ensina a julgar com justiça, é ele que nos aponta o caminho da sabedoria. Então a resposta é o Espírito Santo aqui dessa passagem. Quando você está cheio do Espírito Santo, a Bíblia se torna viva. Orações se tornam vitais, seu testemunho se torna afetivo e a obediência se torna alegria. Então, como resultado da sua obediência nessas áreas, a sua fé cresce e você se torna mais maduro espiritualmente. Esse é o detalhe, né? Mas para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tudo vai mudar. A Bíblia, ela vai ser, como diz uma pastora aí que a gente acompanha ela no Facebook, que ela fala que é a minha amiga. Ela vai ser sua amiga, ela vai ser tudo para você. Irmãos, eu tenho uma paixão imensa por este livro. Quem me conhece sabe que se eu tivesse uma condições financeira mais ou menos boa, eu tivesse condições, eu iria comprar tudo que for Bíblia na minha vida. Eu enchi minha estante de Bíblia. O que eu tenho hoje é pouco por aquilo que eu sonho ter. Eu amo isso aqui é muito gostoso. Você abrir ela, você se sente, tão assim satisfeito, tão assim gratificante a Deus. Outra coisa, quando você está cheio do Espírito Santo, a sua oração ela vai ter mais vida, ela vai ter mais ação, ela vai ter mais dinâmica, ela vai ser mais gostosa. Você vai falar, seja deitado, seja em pé, seja de joelho, seja de cabeça para baixo, virando cambalhota, o que for, ou dando um peixe pulando para lá e para cá, como fez Jonas. Não importa, você vai orar simples, né? Simples. O seu testemunho ele vai se tornar uma coisa afetiva, uma coisa que vai
vai ser mais íntimo, você viver, você olhar para trás e você vai ver quanto Deus fez na tua vida. E a obediência, ela não vai ser um sacrifício, ela vai ser uma satisfação. E nisso tudo, a sua vida, né, ao obedecer essas áreas a que nós mencionamos, ela vai levar você a um crescimento extraordinário, que é um crescimento de fé. Crescimento de fé que vai fazer você ser uma pessoa adulta e madura espiritualmente, como nós já lemos aqui já. O Espírito Santo também é o nosso companheiro das batalhas. Queridos, vamos lá. Aqui estão duas referências nas Escrituras que o Espírito Santo é o nosso ajudador e conselheiro. Queridos, vamos lá. Antes de ler aqui o versículo, lembra de uma coisa. Não vai para a batalha sem ele. Sem ele. João capítulo 16, versículo 7. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aqui está no grego aqui parakleto. Parakleto é chamar alguém para cuidar, ajudar ou suportar. Eu aconselho vocês a ver esse filme. Eu vi esse filme uma vez só e se puder eu vejo mais vezes. O filme se chama O Último Soldado. Esse filme na verdade ele dá uma ideia de uma simbologia da pessoa do Espírito Santo. O que ele pode fazer com a gente? Ele sempre será o último soldado para a gente. Ele vai sempre estar disposto a sempre estar no campo de batalha nos ajudando, levando os feridos, ajudando os que precisam na hora que estão ali na batalha, estão ali no combate contra as hortes malignas, contra o próprio inferno. O interessante que esse paraquedas aqui, ele tem uma ideia, tipo assim, eu vou até colocar na tela, eu baixei uma imagem mais ou menos para entender o que eu vou dizer aqui agora. Porque os soldados gregos, na verdade, quando eles iam para a batalha, eles iriam de 2 em 2. Aí um ficava de costas um para o outro, com uma forma de um defendendo o outro. Então, esta é a ideia do Espírito Santo. Ele vai defender você. E quando você for, né, você vai sabendo que ele está com você. O que acontecer contigo lá foi por permissão dele. E mesmo assim, essas permissões é para glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, isso quer dizer que quando você vai para a batalha, você sempre faça isso. Você vai sempre deixando claro que um precisa cobrir o outro, ajudar o outro, não deixar o outro. Então nesse filme, O Último Soldado, exatamente tipifica isso. O soldado que ele não usava arma, mas usava a melhor das armas, a coragem. E nós temos o Espírito Santo que nos ajude nessa área. Graças a Deus por isso. Vamos lá. Vamos aqui ver algumas coisas, alguns termos para descrever e traduzir o conceito do Espírito Santo. Quais são eles? Temos aqui 7. Primeiramente, confortador. Ele é aquele que nos conforta. É por isso que quando nós vamos conversar com alguém ou passar uma mensagem para alguém que perdeu o ente querido ou que está sofrendo algumas situações, não temos outra palavra a dizer assim, que o Espírito Santo vos conforte. É só ele mesmo para poder nos confortar, principalmente nessa área quando há luto.
Ele é nosso conselheiro. Então, em vez de você ficar se aconselhando com pessoas que vão passar para passar, que não vai te trazer nenhuma palavra de sabedoria, então você peça ao Espírito Santo, ele tem uma palavra para você. Ele vai te guiar nesse livro para você entender e para você buscar a sabedoria do Senhor. Ele também, em terceiro lugar, ele é o ajudador. Ele sempre vai estar ao seu lado. Ele não vai desampará-lo nunca. Número 4, ele é o nosso advogado. Aleluia. É ele que vai cuidar das suas questões, né? Deixa na mão dele. Deixa na mão dele, que ele sabe muito bem como julgar isso, como te defender disso. Não precisa você abrir sua boca, não precisa você ficar aí, né, esgoelando com pessoas. Eu vou até mesmo botar na tela aqui, até mesmo um dizer, né, que eu não sei se eu vou colocar na tela, que eu tenho que baixar isso. Se eu conseguir baixar, eu vou colocar na tela. Mas eu até mesmo dei ali uma palavra para minha tia, que ela trouxe uma palavra justamente sobre isso, né? Que Deus abençoe ela com essa palavra. Eu ainda brinquei com ela, isso aí, tia. Falando que ele é o nosso defensor. Não precisamos nós, né? Às vezes vocês vão para o advogado, paga caro para o advogado e às vezes não consegue obter os seus resultados. Mas com ele é diferente. Ele julga uma beleza, ele defende muito bem as nossas causas. Então coloque todas as suas causas. Se alguém ofendeu você, se alguém, não perca tempo de discutir com essa pessoa. Deixe que o Espírito Santo trabalhe. Deixe que o Espírito Santo age em seu favor. Amém? Ele também é o nosso intercessor. Fique tranquilo, queridos. Fique tranquilos que ele sempre estará intercedendo por nós ao Pai. Número 6, ele é o nosso fortalecedor. É ele que nos dá força. Ele é a única força que nós temos. E por último, é o nosso reserva. Romanos 8,26, olha o que diz. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nos traz uma realidade. Uma vez, né, eu estava numa determinada igreja e o pastor da igreja, eu preguei na igreja dizendo que nós não sabemos orar e precisamos da ajuda do Espírito Santo. Bom, o pastor fez uma reunião de ministério, incrível que pareça, ele fez uma reunião de ministério para poder me chamar a atenção sobre isso. Queridos, eu olhei assim, eu falei assim, olha, tchau, tchau, vou discutir com vocês não, tá? Deixa isso para trás. Conclusão, a igreja não teve o êxito que deveria ter, porque as pessoas acham que, me desculpe a minha franqueza, eu sempre falo aqui, eu vou sempre repetir isso, mas eu tenho que repetir. Acha que é só porque falam umas línguas estranhas, dá um pulo, uns pulinhos para cá, uns pulinhos para cá, uma sapateada aqui, e você acha que estão orando. Oração não é isso. Né? Nós temos aqui, nós vamos falar aqui mais à frente, quando nós tivermos mais tempo, falar sobre a oração do Pai, ensinar a oração do Pai Nosso, o modelo que Jesus deixou para nos ensinar como devemos orar, o que é a oração. Então, é importante que a gente peça ajuda, porque o Espírito Santo, ele é a única maneira, é o único ser, ele é a pessoa que vai nos ajudar a orar, ele conhece as coisas espirituais, é ele que vai nos guiar na oração. E como diz Paulo aqui, né, ele nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar. Não sabemos orar. E numa versão ele fala, não sabemos orar como convém. Não sabemos orar, essa é a verdade. Olá, eu vou escrever na tela aí, queridos, mas eu vou tentar aqui falar soletrando, tá? Porque a palavrinha é grande demais.
sunantilambonomai. Está escrito aí. É uma palavra completa formada de 3 palavras. Sun, junto. Anti, contra. Labano, controlar. Então, quer dizer o seguinte, colocando todas essas palavras juntas vai dar o seguinte, seria assim, controlando, junto, contra. Né? Em situações onde estamos vivenciando dificuldades para obter resultados, o Espírito Santo quer controlar a situação conosco, adicionando a sua força à nossa. Então, a palavra ajuda e a sua definição literal, controlando junto, contra, implica que não está fazendo, que ele não está fazendo trabalho por nós, mas conosco. Então, não existe um trabalho só, nós temos que fazer a nossa parte. Precisamos agir. A decisão cabe a nós. Ele vai agir segundo a nossa decisão. Se nós tomarmos a decisão certa, mas se eu tomar errado, então peça ajuda a ele. Então você não tome por si próprio. Você vai agora conversar com ele. Se aquela situação você deve dizer sim ou deve dizer não. Ele vai te auxiliar. Com certeza. Mas a decisão é sua. Não cabe a ele não. Ele está aqui para poder agir. Ele vai controlar a situação junto com você. Ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar, não vai tomar nenhuma iniciativa. Porque essa questão cabe a nós e foi o Criador. Ele como Criador também, juntamente com o Pai e o Filho, ele nos deu nos aplicou nessa terra a lei de nós decidimos por nós próprios. Ele não vai de maneira alguma nos interromper. Caso a gente queira, vamos pedir ajuda a ele. Em outras palavras, isso não quer dizer algo que o Espírito Santo está simplesmente fazendo em nós, ou sem a nossa participação. Não. Nós envolvemos orando no Espírito, que é realmente permitir que ele ore através de nós. Então, é por isso que precisamos orar a ele, pedir ajuda a ele nas nossas orações, para ele nos guiar nas nossas orações. É muito importante. Olá, vamos aqui falar sobre os muitos papéis do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, o que está falando, a primeira dela, uma das delas, um dos papéis do Espírito Santo é comunhão. A palavra comunhão aqui, ela é koinonia. Nós falamos muito isso, essa koinonia, lá no curso Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade. Eu creio que a partir da lição 10, nós já começamos na lição 10, ou a partir da lição 9, não me falo memória aqui, mas já começamos a falar sobre koinonia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre koinonia. Sociedade, comunhão. A palavra koinonia implica que o Espírito Santo quer intimidade conosco. Escute o que Paulo falou em 1 Coríntios 10, 16. Não é verdade que o caso da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? No sangue de Cristo. E que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo. Então, ele está dizendo que você vai comer do pão, do corpo de Cristo, ou ele está falando de participação do sangue. Isto é uma forma simbólica de nós mostrarmos a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa comunhão com nossos irmãos. O que une a questão parentes? É o sangue, né? O DNA. Então a mesma coisa é na área espiritual. O que vai nos unir às pessoas, quem é o nosso DNA? O Espírito Santo, que juntamente com o sangue de Jesus, ele vai nos unir e vai fazer sermos
um corpo de Cristo. É muito apropriado, já que é o sangue derramado, o corpo quebrantado do Senhor, que nos traz a comunhão íntima e uma aliança com Ele. Aqui estão alguns exemplos desse tipo de comunhão. Vamos lá. Vamos ver algumas passagens bíblicas sobre isso. Provérbio, capítulo 3, versículo 32. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu amigo. Salmo 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos, aleluia, aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. As palavras segredas aqui, grande amigo, são traduzidas na mesma palavra hebraica couch, que significa sofá, almofada, travesseiro. Não tem aquela coisa ali? Ali é um momento íntimo que nós temos, que é no sofá, na nossa almofadinha, né? Quando você fica ali sentadinho numa boa. Nós temos aqui alguns nomes, alguns exemplos, né? Por exemplo, Abraão, amigo de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Enoque caminhou com Deus. E os discípulos chamados de seus amigos. Vamos lá. Segundo, repartir, participar de algo ou com alguém. Essa também é a questão koinonia. O Espírito Santo quer nos dar força, poder, sabedoria e informação. Ele deseja participar da nossa jornada da vida. E com certeza Ele quer participar nas nossas vidas de oração. Então, antes de orar, convide Ele para participar. Vem cá, Espírito Santo. Me ajude aqui nesse trabalho de oração. Me ajude aqui nessa oração que eu vou fazer, que eu não tenho palavras. E principalmente naquela hora, né, que mais difícil da nossa vida, né, onde você praticamente não tem mais o que falar. Então, vamos pedir a Ele para falar por nós. Outra, terceira, distribuir, conceder. O Espírito Santo deseja distribuir ou conceder tudo o que precisamos para atuarmos bem na vida, exatamente também com sentinelas. Então Ele está aqui para poder nos ajudar. Não somente vai distribuir algo para a gente, vai distribuir algo para a gente, mas também vai nos conceder força para podermos fazer esse trabalho de sentinela. Escute o que Paulo falou aqui, já citamos aqui, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, né? E assim por diante. Nós temos também aí, você pode ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 1, você vai ler o versículo 4 e o versículo 7. Vamos lá. Permita que o Espírito Santo lhe conceda e deixe que ele distribua com você os seus vastos recursos. Vamos lá, hoje vocês estão observando que o curso é só Bíblia, né? Romanos 1,11. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Paulo falando aos romanos sobre a questão de comunhão. Não tem aquela coisa que você vai... Como é que se chama uma reunião? É uma participação de dons. Eu vou oferecer o que eu tenho, o irmão oferecer o que ele tem, e a gente vai formar ali, né, uma reunião abençoada pelo Senhor. É o que Paulo está falando aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Peraí, rapidinho. Nesse caso aqui, a recomendação de Paulo a Timóteo. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com a imposição de mãos dos presbíteros. Isso quer dizer, não seja negligente naquilo que foi confiado. Então, está falando de comunhão aqui também. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno lembrar-lhe
que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então Paulo instruindo Timóteo a levar a sério o que foi imposto a ele. E assim também falando para você, leve em consideração, leve a sério aquilo que foi imposto a você. Qual é o dom que Deus lhe concedeu? Se você sabe, então execute ele. Queridos, eu quando fui consagrado a diácono, foi em 1991, lá em Minas Gerais, pelo pastor Wilson, pastor Geraldo, que são os meus, pastor Geraldo principalmente, que é meu mestre, meu rabino, né? Então, eu levei muito a sério isso. Pena que a foto sumiu, mas levei muito a sério essa questão toda de diaconato. E até hoje levo muito a sério o que é posto nas minhas mãos. E ninguém pode dizer que eu fui negligente em algumas áreas. Tudo que eu faço com devoção, faço com adoração e faço para que venha funcionar. E funciona. Faça isso também. Seja responsável por aquilo que Deus te deu. Timóteo está sendo instruído justamente isso. Não seja negligente naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Leve a sério, mas com responsabilidade e de forma onde é a vontade de Deus. Número 4. Compartilhando. Esta é uma sequência lógica de definição anterior. O Espírito Santo não quer somente distribuir ou conceder, quer que compartilhemos com Ele. Se não compartilharmos, não conseguimos conceder. Muito do que Ele quer dar é perdido por causa da descrença ou ignorância. Então, vamos tomar esse cuidado aí para não perdermos aquilo que Ele está nos dando. 5. Parceria, companheirismo. Que pensamento maravilhoso! O Espírito Santo está nos dizendo: quero ser seu parceiro, seu companheiro. Permita-me participar da sua vida de oração. Deixe-me ser sua companhia enquanto você caminha na palavra a cada dia. Deixe-me ir junto com você nesse seu chamado para ser um sentinela. Nós podemos realizar tudo juntos. Tudo isso, tudo juntos, juntinhos um com o outro. Aleluia, que essa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo possa nos ajudar cada dia. E Ele está aqui para isso, né? Ele está dizendo: deixa eu estar com você aí, deixa eu entrar nessa batalha contigo, deixa eu orar junto contigo. Ele quer orar junto com você. Ele está ali para poder te ajudar em oração. Fale com Ele, converse com Ele quando estiver aí, ó, né? Olha, você está andando na rua, olha, Espírito Santo, vamos conversar aqui. Vamos conversar assim, uma situação, tal, e vai lá e conversa com ele. Último ponto. 6. Tempo nunca desperdiçado. Que é uma coisa que não podemos, nunca pode acontecer conosco, que é perder tempo. O tempo é valioso, precisa ser muito bem calculado. Koinonia não só somente significa parceria, mas também companheirismo. Deus deseja e almeja que ser o nosso companheiro em todas as horas, em todos os momentos. Aí você considera o tempo gasto com Deus, desperdiçando algumas coisas, né? Mas Ele não.
Ele não vai desperdiçar nada, ele vai sempre valorizar o tempo. Lembra que nós falamos aqui sobre a questão do tempo Kairos, do tempo Cronos? Então, vamos valorizar o tempo que está nos dando, porque o tempo de Deus ele é valioso e ele trabalha dentro do prazo dele. Bom, Senhor, bom, irmãos, que o Senhor possa lhes abençoar, que você possa entender quanto é maravilhoso o Espírito Santo e você possa entender que tudo que fazemos nós precisamos literalmente dele, em tudo. Não existe nada que você pode dizer que eu posso fazer sem ele. É o Espírito Santo, o único nosso ajudador. É ele que está sempre conosco. Tudo que você precisar, peça a ele. Quando for ler a Bíblia, faça o seguinte, queridos. Chame ele. Espírito Santo, eu quero ler a palavra, eu preciso que o Senhor me ajude aqui nas interpretações. Ele vai te guiar, ele vai te orientar e te instruir. Então que a minha oração, que a nossa oração seja isso. Vamos fazer uma oração agora, vamos. Pai, aqui estamos, Senhor, em nome de Jesus, para te pedir a tua ajuda cada dia. Que o Senhor Espírito Santo possa nos acompanhar em tudo que viermos a fazer, principalmente na área de sentinela, na área dos trabalhos contínuos e cotidianos da sua igreja, do reino de Deus, e que assim possamos ter a sua ajuda. Nos ajude, Espírito Santo, para entender a palavra do Senhor, nos ensinar a interpretá-la e buscar a revelação dessa interpretação, e pedir ao Senhor que nos abra o nosso entendimento, sobretudo nos dê da tua sabedoria. Muito obrigado e te agradeço em nome de Jesus. Segundo lembrete, o céu é o seu limite. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhem para onde quer que você for. Que o amor de Deus, a graça bendita de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Amém. Deus nos abençoe.